Olá, eu sou Zé Poesia, poeta e compositor. Você está no Zé Poesia Videocast, um espaço dedicado à poesia, música, cultura, educação e outros assuntos. E por falar em cultura, nós estamos com um convidado muito especial que irá falar um pouco da sua história. E o episódio de hoje chama-se Muay Thai é Vida, a filosofia de um mestre lutador. Então você que está aí pesquisando sobre qual arte marcial você gostaria de praticar, se você tem vontade de se especializar e crescer no conhecimento dessa arte, na filosofia que ela traz, preparar o seu corpo, preparar o seu espírito para essa atividade, você está no lugar certo. E eu peço que você me aguarde só um instante, que eu volto após a vinheta. Ele é mestre em Muay Thai, com 42 anos de prática e 35 anos como treinador em Campos dos Goytacazes, sendo o introdutor dessa arte marcial na cidade e também em outras cidades como São João da Barra, São Fidélis e Itaperuna. Ele é subtenente da Polícia Militar, também foi um dos formatadores do método de defesa pessoal da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, o método MDPM, onde foi instrutor por 16 anos. E de quem eu estou falando? Eu estou falando de Neucimar dos Santos. Neucimar dos Santos, obrigado pela sua participação aqui no Zé Poesia Videocast. Meu querido, eu que agradeço essa oportunidade de estar aqui com você, é sempre uma honra, um prazer. Grão-mestre Neucimar, como o Muay Thai entrou na sua vida? Qual foi o seu primeiro contato com essa arte? Então, isso aconteceu aos meus 14 anos, né? Por um motivo um pouco inusitado, né? Meu círculo de amizade, quando criança, eu era mais franzino, mais baixo, apesar de ser um dos mais velhos, né? Mas aparentava ser um dos mais novos. Então, normalmente eu apanhava um pouco, né, dos meus amigos quando tinha uma discussão, e eu acabei querendo buscar uma forma de me defender, né? Até porque, apesar de ser franzino, né, tinha um gênio forte, então não gostava de levar desaforo para casa. Então havia sempre, às vezes, um estresse, um confronto, e eu acabava sempre, na maioria das vezes, saindo no prejuízo, mas não aceitava, e aí o prejuízo era dobrado. E comecei a procurar. Então, vi capoeira, vi Kung Fu, na época, os filmes de luta, né, principalmente karatê, Kung Fu, eram muito visados, né, tinham bastante quantidade. Mas quando você chegava na academia, via o treino, né, você via que era uma coisa bem diferente do que você via na tela. Aí isso foi muito me animando. Na época passava um desenho que se chamava Savamur, né, que contava a história de um japonês que era karateca, que foi para Tailândia, era campeão no Japão, e lá ele começou a lutar, perdeu, e aí começou a aprender o Muay Thai, depois virou um herói, e na verdade essa pessoa existiu, só que o nome dele era Savamura. Savamura? Savamura. Savamura. É. Uhum. E aí eu comecei a procurar, né? Tinha uma academia, né? E aí um amigo meu descobriu, comentou comigo, e aí eu comecei a ir, né, para assistir os treinos, né? Fiquei um mês indo todo dia de treino, ficava olhando fora, e eu comecei a juntar dinheiro, né? Os pais não gostavam muito de luta, e eu fui juntando, aí mês e meio depois eu consegui
pagar a mensalidade, comecei a ir escondido. Então, seus pais não No começo não sabiam. Não sabiam, né? Então, você foi escondido dos pais para... Aí eu treinei, consegui treinar um mês, aí no outro mês eu não tinha dinheiro. Sei. Até porque tinha que ficar, né, juntando mesados. Aí no outro mês não fui, aí no outro juntei de novo, aí depois no outro mês eu fui de novo. Aí depois eu acho que você treina um mês, some um mês e meio. Aí ele veio me perguntar por quê. Aí eu comentei com ele. Aí ele, não, você pode vir treinar. Não tem problema. Você pode treinar, depois, quando você puder, se você paga, onde você estiver, você paga, você ficar sem treinar. Aí eu comecei a treinar direto. Um mês pagavam, um mês pagavam. Aí com 16 anos eu comecei a trabalhar. Mas até o momento seus pais não sabiam de nada. Você só na moita, trabalhando, pagando a academia e... Eu fui falar quando já com 16 anos, quando eu comecei a trabalhar, né? Aí eu contei para eles até um bom tempo atrás, achavam que eu tinha começado a treinar nessa época. Então você entrou com 14. Com 14. 2 anos depois você revelou o segredo do Muay Thai. O filho... Interessante, né? Foi 2 anos depois. E como é que... Mas, tipo, não revelei que estava treinando. Falei que queria treinar e... Isso aí, para ver como estava começando ali. Como é que... Você estava eu que ia pagar, né? Como é que eles iam reagir, né? E como é que foi a reação dos pais? Não, aí não houve uma objeção. Até porque eu bancava minhas coisas. Entendi. Dos 16 anos em diante, eu comecei a me sustentar. Continuei lógico, com meus pais, ajudando em casa também, mas... Entendi. Então, assim, você disse que no seu caminhar, né, você fez uma pesquisa, algumas artes marciais, você teve uma identidade, né, muito forte com né, o Muay Thai e começou... Aí você, assim, como é que foi a sua primeira aula, assim, você se lembra, assim, como é que foi a primeira experiência? Você não, né, de um desenho animado para a realidade ali. Como é que você sentiu sua primeira aula? Foi bem interessante. Lembro até hoje, porque era uma coisa que... fiquei um mês ali, né? Olhando. Então foi algo assim, especial, marcante. E eu já estava um mês olhando, né? Então já estava habituado, já sabia fazer, não de forma perfeita, né? Mas os movimentos básicos eu já tinha um bom entendimento. Eu tenho uma facilidade de entender o movimento. Eu consigo pegar olhando. Entendi. Então eu consegui já no início já ir desenvolvendo bem. Entendi. E você tinha algum mestre, alguém que você se espelhava, que marcou assim toda a sua trajetória, alguém que de fato deu às vezes dá aquele conselho, aquela orientação, algo que você tem uma vasta carreira, mas sempre tem algo marcante, né? E você pode contar isso? Se lembra dessa? Sim, com certeza o meu mestre, né, que é o Wellington Narani, né, da academia. Sou, né, pertenço até hoje, tenho muito orgulho de fazer da equipe Naja, no Rio de Janeiro. E ele sempre foi para mim, né, um exemplo, sei lá, e até hoje me ajudou muito. É uma pessoa que eu considero como meu segundo pai. Entendi. Quando eu vim aqui para Campos, né, eu sou carioca, né, então quando eu me mudei para cá e resolvi dar aula aqui, me ajudou, ele veio aqui várias vezes, deu sempre suporte, sempre me deu conselho, até hoje me dá conselho. Eu posso dizer que na luta tive a oportunidade de treinar com outras pessoas, né, de conhecer outras culturas, mas ele sempre vai ser a minha principal referência. Isso aí. E por que Muay Thai e não outras artes? O que a diferencia das outras? Olha, o que mais no início, né, me chamou a atenção para treinar, para gostar, é porque
tudo que era treinado realmente se utilizava em situação real, né? Tanto de competição ou até para autodefesa. Então, isso é que me fez sempre ter um apego maior, uma admiração maior. Os movimentos não eram teatrais. Exato. Era coisa mesmo, um movimento que você ia usar na vida real. Exatamente. Se surgisse qualquer situação ali na hora, a pessoa teria condições, né, Sim. de usar a arte. Então, isso daí te levou à questão da prática no negócio, a luta prática, né? Sim. A coisa mais específica, né? Mais direta. Isso. Então, né, ela corresponde mais à realidade da luta em si, né? Sim, acredito que seja hoje, né, é uma das modalidades que você está mais próximo de um confronto real de rua. Entendi. Né? Confronto real desarmado, realmente, o Muay Thai é uma das modalidades que está mais dentro da realidade do que acontece numa situação de rua. Entendi. E, assim, qual é a filosofia do Muay Thai? Porque a gente, né, rola nas redes sociais os vídeos, né? Que o chute é pesado, né? Quer dizer, tem aquela questão do confronto, da batida forte, da porrada, mas não é só porrada, né? Não, Mas acho que não. tem a filosofia por Sim, trás, sim. e como é que a questão da mente, do equilíbrio, como é que isso aí é passado para o aluno, como é que essa relação do mestre com o aluno na transferência dessa filosofia, no passar dessa filosofia. É o que eu falo sempre com os meus alunos. A gente não treina só o corpo, né? E a gente não se prepara só para um confronto em rua ou para uma competição. A gente se prepara para a vida, né? Então, sempre tem alguma situação na vida que você pode estar ali fazendo uma comparação com uma situação, né, da luta, né? Então, você precisa ter paciência, você precisa ter o espírito forte, você precisa ter o autocontrole, né? Você precisa ter o raciocínio rápido, Entendi. né? Então, você não pode ser afobado. Então, são vários fatores que você utiliza na luta, no combate, que servem para a sua vida, né? Que fora do treino, fora do ringue, né? Que moldam, te ajudam, né? E, logicamente, né? A gente tem ali um princípio de união, de família, de respeito, né? E de hierarquia, que o aluno leva isso para fora, né? Ele sabe que, pô, eu tenho que respeitar os colegas, eu tenho que respeitar os mais graduados, né? Eu tenho que respeitar os professores, eu tenho que respeitar o mestre, eu tenho que respeitar o grão-mestre. E a mesma coisa lá fora, né? Tem que respeitar os pais, ele tem que respeitar os amigos, né? Tem que respeitar os irmãos. Quando você é um lutador, você detém um conhecimento muito grande. E uma coisa é fato, você é um estudioso, né? Um filósofo, sabe melhor que ninguém que conhecimento é poder. Independente de qual seja esse conhecimento, né? Quando você detém um conhecimento a mais do que uma certa parcela da sociedade, você consegue exercer um poder sobre essa parcela que não tem acesso a esse conhecimento. E todo poder te gera uma responsabilidade. Vão cobrar muito mais de um lutador pela ação dele, porque ele tem um poder, ele tem um conhecimento sobre partes frágeis do corpo que ele pode abordar, do que uma pessoa que é leiga. Exatamente. Né? Querendo ou não, você se torna uma arma. E uma arma.
né? Então você... A gente vê nas lutas, interessante, né? Se o juiz não parar, mata, né? Assim, se não tiver um juiz no meio... Não necessariamente. Você vai ler a maioria muitas das vezes, quando você vai ver muitos dos atletas que quando eles veem que o seu adversário está totalmente subjugado, eles param. Eles param, né? E tem a questão do próprio né, do lutador perceber que a pessoa, de fato, está fora do combate, não tem necessidade de dar aquele... Porque essa é a dinâmica. Não. Se eu luto com você, ou se eu estou me defendendo de você, o meu objetivo é cessar a sua agressão. Então, eu não quero ter que te dar vários golpes. Tipo, cessar a agressão sem levar à letalidade. Ou seja, usar menos golpe possível para eu quero impedir. Cessar o teu ataque. Entendi. É lógico que a minha ação ela vai ser proporcional à sua. Entendi. Né? Uma coisa, você está vindo para cima de mim com o intuito de querer me agredir. Sei. Né? Outra coisa, você está vindo para cima de mim com o intuito de me matar. Então, não necessariamente eu preciso querer te matar também. Mas eu sei que não é, com você querendo me matar, não vai ser só tipo um golpe forte, né? Ou tanto para te causar dor, para te afastar, que vai te parar. Ou simplesmente te deixar um pouquinho atordoado e eu me afastar das costas, que vai te parar. Então, são situações vai ser um golpe distintas, proporcional ao que vem na sua direção. Eu tenho que ter, sabe, o uso gradativo da força. O uso gradativo da força que nós usamos, né, na polícia militar. Exatamente. O uso gradativo da força, né? Exatamente. De acordo com a sua intensidade, vai ser a minha resposta. Entendi. E a Tailândia, qual é assim uma das contribuições da Tailândia, né, em relação a essa questão da luta, né? E a gente vê assim nos filmes, né, o ambiente assim de floresta, isso que a gente vê no ambiente E você já foi quantas vezes à Tailândia? Bom, eu já fui lá 7 vezes. 7 vezes na Tailândia. Todos assim, em função do treinamento, do aperfeiçoamento. Felizmente, todas, né, a trabalho, né? Todos a trabalho, né? Eu fui 7 anos técnico na seleção brasileira. Né? Eu fui 5 anos presidente do Conselho Brasileiro de Mestres, né? 16 anos presidente da Federação de Muay Thai Tradicional do Estado do Rio de Janeiro. Então, várias vezes eu levei atletas para lutar, também cursos, né? Seminários. Mas eu não cheguei aí a parte de floresta, infelizmente. Foi só eu fiquei restrito ali em Bangkok mesmo. 7 vezes ficou, mas foram 7 vezes na Tailândia, mas 7 vezes em Bangkok. Em Bangkok. Que é a capital, né? A capital em Bangkok, né? E aí, como é que foi a questão da comida lá? E como é que é a comida tailandesa? Fala pra mim aí, a brasileira, faz a comparação. É apimentada. Não é muito a minha praia, não. Né? Não suporto bastante pimenta. Muita coisa. Né? Normalmente eu procurava um restaurante americano, um restaurante alemão, para poder comer melhor um pouquinho. Porque, na maioria das vezes eu até consegui ficar em hotéis que tinham uma culinária mais internacional, então dava para comer bem, vamos dizer assim. Mas teve um ano, agora eu não me lembro, acho que foi 2008, eu acho. Sei. Aí eu levei só para lutar na Coreia, em Busan. Aí era praticamente só comida típica no restaurante do hotel. Tinha pouca coisa, né? Aí e a gente sofre um pouco, né? Brasileiro sofre porque a gente tem uma variedade extraordinária de alimentação, cara. É uma coisa que ninguém ganha da gente em termos de comida. Café da manhã lá é maravilhoso, com o almoço. Sei. Mas na hora de almoçar era bravo. Aí eu tinha que recorrer ao Santo McDonald's. Tinha que comer o podrão.
Desse jeito. Desse jeito, Desse né? jeito. Desse 15 jeito. dias lá, foi 15 dias. 15 dias no McDonald's. E você falou que no início, né, da sua trajetória no Muay Thai, você era franzino, tomava uma coça, um couro da galera, foi, pô, isso daí tem que mudar, esse negócio tem que mudar. E a gente percebe aí como o Muay Thai começou a moldar você. Quais foram os moldes, quais foram essas etapas de transformação até você chegar onde chegou? O que que você tem, assim, em termos né, de postura, de pensamento, do que era antes? Realmente me moldou, porque realmente eu comecei a treinar pelos motivos errados, né? Uhum. Que é para treinar E para dar porrada, para se vingar, né? realmente essa era a É, intenção. E eu me dediquei muito, sei. eu treinava muito. Todo o tempo que eu tinha disponível, eu estava na academia. Uhum. E, e eu evoluí de uma forma tão grande que eu mesmo comecei a entender, Sei. né, o, o poder que eu já tinha, né, e isso também, né, foi repercutindo com os meus amigos e também com o tempo eles mesmos começaram a mudar a postura comigo. Não precisei, né, Entendi. concluir o meu intuito errado. Foi, né? Foi. Mas, assim, eu mesmo mudei a mentalidade, a minha mentalidade. Eu acho também que a arte marcial, né, ela traz ao indivíduo segurança, Sim, muito. controle. Porque às vezes a pessoa insegura, ela vai usar a arma para agredir. Ele vai querer impor pela força, porque ele é inseguro. E, né, e a arte marcial tem essa capacidade de mudar a pessoa para que ela seja equilibrada, né? Sim. No ambiente de quando a pessoa, tá todo mundo desesperado, você faz o quê? Mantenha a calma. Porque se você for desesperado igual a todo mundo, você está naquela média. Então, a arte marcial, né, ela tira você daquele contexto de caos, né, de perturbação e te faz enxergar de uma forma diferente. Né? E a gente sabe, infelizmente, tem algumas pessoas que usam o seu conhecimento, né, de pôr para se vingar. Aquele cara que me arrebentou na escola lá, agora eu sou tal, eu vou lá porrar ele, vou lá e vou atrás É, dele. Então você mostra a fraqueza do cara que não aprendeu nada, né? é. Infelizmente, né, como em qualquer área, né, a gente tem Uhum. bons profissionais e maus Isso. profissionais. Aham. Então, tem treinadores que eles exploram, né, esse lado para estimular o atleta, né, a se superar. Só que você cria uma bomba relógio quando você faz isso. Isso. Né? Você cria uma bomba relógio que uma hora vai explodir na tua própria mão ali. Então, você... Mas hoje, né, isso ainda existe, infelizmente, né, alguns Sei. treinadores com essa mentalidade, né? Mas hoje a gente sabe que isso é uma coisa que, né, leva para um caminho que Não é bom. não é bom e, na maioria das vezes, Não existe. não vai ter volta, né? É complicado. Muay Thai no Brasil. Fala um pouco assim, por exemplo, é uma arte, né, marcial estrangeira que entra no país e teve assim, né, uma proliferação é, enorme assim na, na receptividade, né? Porque e em relação a isso também, quer dizer, o Muay Thai veio para também entrou no Brasil como outras artes para elevar o nível do brasileiro, porque elevar ainda mais porque nós somos considerados os maiores lutadores do mundo aí. Eu não sei se isso é verdade, você vai confirmar aí que o brasileiro bom é bom, né, nas artes marciais e, né, é muito falado aí que nós temos um ranqueamento. Como é que é o ranqueamento do brasileiro em relação ao mundo? Na verdade, eu não me recordo em qual foi o documentário que eu assisti, mas Uhum. falado que nosso biotipo, né, a mistura de raças, né, ele era melhor do que o dos orientais para a prática de artes marciais. A questão é que eles são mais disciplinados, né,
do que a grande maioria, né? E aí eles conseguem, né, fazer coisas incríveis com o corpo que normalmente né, em outros países, né, as pessoas têm um pouco mais de dificuldade por não conseguirem se dedicar tanto quanto eles, né? Então, uma coisa também cultural, né? Acredito eu. O Muay Thai ele já está aqui no Brasil, né? Há mais de 40 anos, né? Quase 50. Né? Quando eu comecei, né, já haviam, né, pessoas bem antigas antes de mim. E então, houve uma deturpação onde acabavam, né, o pessoal trazendo um pouquinho, né, da sua primeira modalidade ali, e aí misturou um pouco. Então, por exemplo, houve a introdução no Muay Thai no país, mas as pessoas que de fato começaram já tinham uma arte marcial pretérita. Exatamente. Então ele começou a ter assim, a gente fala assim, os chamados vícios, né? Aquela coisa de o cara do karatê fazer Muay Thai, o cara do judô, mas trazia um pouco da sua carga. Aí dava essa diferença. Essa diferença, né? Não todos, né? Alguns conseguiam separar, né? Mas nem todos. E então, como ainda não havia, né, uma globalização, né? Então a gente ficou muito tempo ali carente de informação, de conhecimento. Então, muitas pessoas mal intencionadas se aproveitaram disso, né? Entendi. E, né, dormiram como nada e acordaram como professores, como mestres, né, como líderes. Entendi. Isso aconteceu muito. Então, o início foi bem complicado. Com o passar do tempo, as coisas foram ficando mais fáceis, né? O acesso à informação foi ficando mais fácil, as coisas foram mudando. E hoje, realmente, só é enganado quem quer. Entendi. Né? Porque é muito fácil você tá pesquisando ali, né? Fontes confiáveis, né? A gente sabe que na internet você vê de tudo, mas nem tudo realmente é confiável. Sei. Né? Mas você tem como, né? Se fizer uma breve pesquisa, você vai saber ali, né, se aquela fonte realmente é confiável ou não, e aí você começar a comparar. Pô, peraí, tá passando isso daqui, não tem nada a ver, isso aqui tem, isso aqui tá errado, isso aqui não é. Então, hoje, a gente tem né, um nível bem qualitário, né? Um nível bom, onde você não vê uma desproporção como era antigamente. Ia num evento, e inicialmente o pessoal que estava lutando lá não sabia nada de Muay Thai. Sabia lutar, mas até sabia lutar na regra. Sei. Mas realmente saber lutar Muay Thai não sabia. Hoje não. Hoje as coisas você... Estão bem estabelecidos os fundamentos, a linha divisória está bem feita. Sim. De tal maneira que esse camarada aí está misturando, esse camarada aí não é, né? Ele está fazendo alguns movimentos, algum tipo que não é específico de Muay Thai. Então você consegue. Hoje, falei, hoje só é enganado quem quer. Hoje você vai nos eventos, você realmente consegue ver que a grande maioria que está lutando ali realmente sabe o que está fazendo e realmente está fazendo como é praticado lá fora. E como é que fica? Quais são as principais competições no Muay Thai? Tem as divisões, competições para mais novos, Master, Júnior. Qual é o nome dessas competições? As divisões como é que fica? São como nas outras modalidades. Né? Você tem infantil, você tem júnior, né? Adulto e Master. São divididos por peso, não por graduação. São por peso. Aí você divide, se caso as lutas também de acordo com o cartel do atleta.
quantas lutas ele tem, né? De 0 a 5, acima de 5, acima de 10, acima de 15. E aí você vai casando as lutas. Mas você falou que, por exemplo, o peso é por peso. Sim. Então, eu posso ser iniciante e Não, pegar um você vai mais lutar. experiente por Não, peso? não. Como é que é Você isso? vai lutar com alguém num número similar ao seu de luta. Foi o que eu falei. Número de lutas. Não Exatamente. de. É porque. Não É de peso e graduações. não, não, Não é não. por Não é graduação. por graduação. Número Peso e de luta. luta. Então, por exemplo, eu tenho 5 lutas, vou lutar com um cara de 5 lutas que tem o mesmo peso meu. Isso aí. Mesmo? Sei. Aí vai fazendo. E quais são as graduações dentro do Muay Thai? Então, Falei. existe várias, como eu falei, né? Existem várias entidades, né? Uhum. O Muay Thai, ele não foi difundido pelo mundo igual o Karatê, igual o Taekwondo, que teve o suporte do governo, né? Que Uhum. mandava seus militares, né, para os países para estar difundindo, né? Dentro de uma estrutura mais rígida, mais fixa, Isso, né? né? Com Com controle. controle. Então, é, como que foi difundido? Às vezes o tailandês ia para um outro país, aí ele começava a ensinar. Às vezes alguém viajava para a Tailândia, treinava um tempo, voltava, começava a ensinar. Às vezes alguém ia para a Tailândia, né? Conhecia algum tailandês, né? Oferecia uma proposta de uma mudança de vida para um país dele e levava os tailandeses lá, botava para ensinar. Uhum. Então, cresceu, iniciou o trabalho de uma forma muito desorganizada, Entendi. porque não havia esse controle do governo. E lá na Tailândia, o Muay Thai ele é praticado igual boxe, Uhum. né? Você treina para ser competidor, né? Lá, crianças com 4 anos estão subindo no ringue para receber Receber. Então é muito financeiramente, cultural aquilo, né? É lutar por dinheiro. sim, para ajudar a família, né? Então, aqui, né, no Ocidente, isso já não funcionou dessa forma no crescimento. Entendi. Então, ele cresceu o Muay Thai começou de forma amadora. Então, foi criado um sistema de graduação. Aí, aqui no Brasil, no início, criaram-se um sistema que só existia aqui, né? Que era branca, vermelha, vermelha ponta azul clara, azul clara, azul clara ponta azul escura, azul escura, azul escura ponta preta e preta, né? E esse era o sistema que foi criado aqui no Brasil. Aí depois de um tempo, né? Só começou a ter contato com outras entidades de fora, começando a seguir outros padrões. Eu sigo o padrão da IFMA, que é um órgão internacional do governo tailandês que foi criado para difundir o Muay Thai de forma amadora no mundo. Hoje quem representa quer dizer, hoje não, já há vários anos, quem representa essa entidade aqui no Brasil é a CBMTT, a Confederação Brasileira de Muay Thai Tradicional. Sendo que um ano antes dela ser fundada, eu fui o representante dessa entidade aqui no Brasil. Aí, depois ela foi fundada no outro ano, aí ela assumiu, né, a representação e como representante dela 1 ano. E depois a confederação foi criada e aí até hoje é ela que representa. Depois eu fundei a Federação de Muay Thai Tradicional do Estado do Rio de Janeiro, que também foi a primeira federação registrada na CBMTT. Hoje eu não pertenço à CBMTT, mas continuo tendo contato e amizade com o presidente. Estou sempre apoiando, né, os eventos deles, sempre divulgando, né, continuo mantendo amizade. Hoje eu estou um pouco recolhido. Entendi. Mas tem grande contribuição. Quantos alunos já passaram pelo grão-mestre Neucimar Santos? Olha, mais ou menos uns
3.800, 3.900 alunos. Sabe? Muita formação, né? Foi muita gente. Muita gente mesmo. E a gente está caminhando para o fim e fala para mim, ó, um golpe favorito, um golpe específico, um golpe que ou alguns golpes do Muay Thai, né? Porque a gente aqui poderia fazer algumas práticas aqui, mas entendeu? Mas assim, é claro que ajuda a gente mais a visualizar quando está fazendo né? Tá. Mas assim, quais são os movimentos básicos, os movimentos de golpe? Tá. A parte de mão no Muay Thai ela é muito similar ao Ao boxe, boxe, né? né? A parte do soco é muito similar ao boxe. Com algumas pequenas diferenças, né? Vamos dizer assim, ajustes. Por quê? Porque a gente também trabalha os joelhos e os cotovelos. Joelho, cotovelo. Né? Então, né, a postura muda um pouquinho, porque a curta distância, né? Se você for tentar trocar muito soco, a probabilidade de um joelho entrar de um cotovelo entrar é muito grande. Então, é uma trocação muito parecida com boxe, mas não é igual. Mas tem lá, tem aquelas características, né? Que era uma coisa também que, há tempos atrás, né, eu via muitas pessoas cometendo esse erro, falando isso, né? Dizia competir, aí dizia que ia procurar um treinador de boxe para treinar boxe, para melhorar a parte do soco, para ir para uma competição. Mas tinha muito a ver, porque se você treinar, né, vamos usar esse termo, né, o boxe do Muay Thai como da mesma forma, né, como o boxe inglês funciona, no Muay Thai não dá muito certo. E é diferente. A gente, assim... Porque o cotovelo faz um estrago muito grande. A gente vê que a diferença do boxe para o Muay Thai. Os golpes do boxe... Não, eu digo, não estou nem falando em comparação de modalidade, mas estou falando da questão da parte de golpes de braço, né, de braço de mão, de um e da outra. Porque além do soco, você tem o uso dos cotovelos e dos joelhos. Então, e aquele giro que, né? Tem um giro do ombro, né? Como assim? Quando a pessoa gira, a pessoa gira assim. Você fala com o soco giratório? Soco giratório. Também. Né? Esse soco já não tem no boxe. Já não tem no boxe, então. Não. Isso é essa. Então, por esses detalhes, a postura muda um pouco. Então, certas coisas que são feitas no boxe, você não pode fazer de forma alguma no Muay Thai. Alguns falam, aí você vai confirmar, que é puxado pra caramba o treinamento de Muay Thai. Isso é verdade? É bem puxado? É puxado. É bem puxado. Sim, mas nada que crie restrição para alguém. O treino físico do Muay Thai precisa ser puxado, por quê? Porque é uma modalidade de contato. Né? Então, se você não está bem fisicamente, se você não está acostumado com o contato, você vai se machucar. Então, tem que ser um treino puxado. Algumas pessoas, né, associam filmes, né? Então, acham que é igual filme, né? O cara vai ser espancado. Não tem nada a ver, não é isso. Mas precisa ver o toque. Isso. Precisa ver o contato. Mas esse contato, ele não tem que ser extremo. Lógico que, esporadicamente, é necessário, né? Porque se a gente treina sempre se alisando, o dia que você levar um golpe forte, você se desespera. Tem que ter muita... Né? Aí você perde o controle, faz tudo errado, faz as coisas de qualquer jeito, né? Ou faz na ira, ou faz com medo. Tanto uma quanto outra situação vai dar ruim. Então, você precisa estar acostumado com o contato, até mesmo é uma forma de você perder o medo do contato, né? Então, para isso, você precisa ter um treino puxado, para que não haja lesão. E como é que é, digamos assim, a aceitação das mulheres no Muay Thai?
Olha, eu acho que boa. É. O problema, assim, que eu vejo muitas mulheres, elas ficam olhando, né? Influência, que eu perdi tantos quilos, pá, então vou fazer Muay Thai. Mas aí ela vai com aquele intuito só estético, Estético, né? né? E achando que o Muay Thai é uma aula de ginástica. Que não E é, não que é é. uma... Então, tem profissionais, né, que eles acabam, né, se deixando levar por esse perfil de aluno. Muitas vezes eles cobram um pouco mais caro, né? Faz ali um trabalhinho físico um pouco mais light, usando muito movimento, né, da luta. E, né, muitas mulheres gostam, alguns homens também, né, que têm esse receio, esse medo do contato, mas acaba deturpando a modalidade. E acontece que muitas pessoas também que vão para esse segmento, elas acham que elas estão fazendo, mesmo elas cientes que é diferente, né? Mas elas acham que realmente que elas estão fazendo, né? Elas acham que realmente elas têm condição, né? De repente, pegar um aluno de uma aula normal e treinar ali. Então já tem alguns que entendem que bom, um segmento mais estético, tipo um treino como que, né, talvez até de um personal que luta, né? Às vezes a pessoa entende uma coisa assim, né? Tem, né, um trabalho de personal, mas não para luta. Né? Isso. Não para luta. Eu já tive vários, eu quero treinar, mas eu não quero lutar. Eu falei, como assim? É isso aqui é, a pessoa Você tá aqui, você entender está fazendo uma luta, não é um esporte de porque contato, é um é um esporte esporte de combate. de combate. Né? É essa que é a Não, questão. como você não quer lutar? Você pode não querer competir. Eu nunca obriguei aluno nenhum a competir. Ah, entendi. Né? E tem gente que vê essa mentalidade, é estranha, né? Como tem muitos que também, né, começam a treinar e falam, pô, mestre, eu não quero competir. Tá? E depois, do nada, eu quero competir, eu quero competir, eu quero competir, arruma uma competição para mim. Entendi. Mas todos que eu já levei para lutar, né, nunca teve um que falei, não, bora, vem lutar, vou botar você. Não. Todos me procuraram e falaram que queriam lutar. Bem voluntário mesmo, assim, Sim. e tal. Até porque para lutar, né, aí o treinamento fica mais intenso, mais arrochado. Então tem que querer mesmo. Até porque eu não levo ninguém para passear. No pesado. Estou aqui, pô, já levei a gente para lutar na Tailândia, na China, Dubai, né, Argentina, na Itália, na Rússia. Também, quando for, tem que levar. Quando leva, já leva preparado para o combate de alto nível, né? De alta performance. Essa é a ideia. Porque é interessante que tem o amador, tem o profissional, né? A pessoa e tem amador, semi-pro e pro. Semi-pro e pro. E esse pro aí é o pro para profissional. a competição. Não. Amador, semi-pro, é aquele que já está saindo do amador e indo pro profissional, e o pro é o profissional. E o profissional. Aí, a partir dali, as lutas, a pessoa quiser. Recebe. Aí o profissional recebe. O profissional recebe, né? Aí amador, né? É só a medalha. A amador, a medalha, e a profissional já é. Aí já vem a questão do patrocínio. Não, você como amador, você pode receber patrocínio. Entendi. Você não recebe a premiação em dinheiro. Em dinheiro. Só quem recebe em dinheiro é o profissional. O profissional, né? Entendi. Bem, estamos aí terminando, né? Essa nossa entrevista, que foi muito boa. A gente sabe que nem tudo foi falado aqui. Né? Então, se vocês aí quiserem saber mais sobre o Muay Thai, deverá aí procurar o grão-mestre Milcimar, que ele vai estar com toda a disposição, né, e interesse em explicar mais e saber mais, informar, né, o máximo possível sobre o Muay Thai. Bem, mestre, quais são as suas palavras finais?
qual a orientação que você dá para alguém que está ainda pensando em qual arte marcial ela deve seguir, por que o Muay Thai, mais uma vez, e como a gente pode te encontrar? Então, o conselho que eu dou é procure primeiro conhecer a história da equipe, onde você vai entrar, do treinador, né? Vai assistir o treino, né? Tenta saber um pouco com quem treinou, né? Qual o currículo. Porque às vezes a gente não só vai achando que o local é bom e não é, e às vezes também às vezes até uma boa equipe, às vezes até tem um bom trabalho, mas o perfil da pessoa, que você vai botar às vezes o seu filho ali, né? Não é o adequado que você espera que ele aprenda, né? E o mais importante, né, que eu falo sempre para o pessoal, a arte marcial não é igual ao supermercado, né? Você vai ali na mercearia do Zé, vai procurar lá o arroz da marca X, R$ 10. Aí você vai ali na mercearia ali do tio Luiz, o arroz da marca X tá R$ 9. Aí, pô, vou comprar o da marca lá do tio Luiz que tá mais barato. Mas cada um tá cobrando ali o preço que vale o seu trabalho, né? Que ele acha que vale o seu trabalho, que vale o seu conhecimento, né? Que vale ali a sua história, que vale o seu legado, né? Que vale a forma e a atenção que ele dá para os alunos ali durante o treino. Então, às vezes o barato sai caro. Como também, às vezes, o caro não vale, né, o que tá sendo cobrado. E redes sociais, como é que te encontra? Bom, eu tenho lá a minha rede, né, pessoal, né, que tá a Grão-Mestre Neucimar dos Santos, e tenho lá também da minha equipe lá, a equipe Brasília Muay Thai. Bem, nós, infelizmente, terminamos aí essa conversa muito interessante, onde a gente pôde aprender um pouco mais sobre essa arte marcial, Muay Thai, com o grão-mestre Neucimar Santos, cujo currículo é invejável, tem muitos anos de experiência, formou milhares de alunos, trouxe o Muay Thai, introduziu o Muay Thai aqui em Campos do Goytacazes, como em São Fidélis, São João da Barra, e foi muito interessante. Então, se você gostou dessa entrevista, gostou desse episódio, eu peço que você curta, compartilhe, para que possa chegar a maior número de pessoas. E se você ainda está em dúvida sobre o que escolher, você já tem uma boa informação sobre essa arte. Eu agradeço a vocês pelo fato de estarem conosco até aqui e a gente se vê no próximo episódio. Fiquem com Deus. Até a próxima.